noite, igreja. Shalom, amém? Oh, glória, louvado seja o nosso Pai querido. Amados, eu já sinto essa atmosfera aqui diferente, né? Esse lugar diferente. Já existe uma unção tremenda neste lugar, maravilhosa. Então, queridos, olha, Ele é maravilhoso e Ele ama você incondicionalmente, amém? Oh glória, vamos lá para uma palavra abençoada nesta noite, para o nosso coração, amém? Eita glória, já começou o pipoco aí, amém? Segura, amém? Oh glória, querido, vamos abrir aqui a Bíblia em Hebreus, tinha que ser, né? Tá vendo? Olha aí, ó. Hebreus capítulo 10. Amém? Você quer ouvir uma palavra de Deus para a sua vida? Então você vai ouvir. Não é porque eu estou aqui não, tá? Porque a palavra é dele mesmo, amém? Qualquer um que tivesse aqui, a palavra seria dele, amém? Senão, o pastor Luiz é muito soberbo. Não, de maneira alguma, jamais quero ser, porque a Bíblia fala que Deus abate os e dá graça aos humildes, amém? Então vamos lá, Hebreus capítulo 10, verso 38, o Felipe ali, a Camille, o pessoal da mídia aí, versão King James, que eu gosto de ler aqui, amém? Isso. 38. Mas o justo viverá por quê? Pela fé. Contudo, se retroceder, a minha alma não terá prazer nele. Olha só. Contudo, se retroceder, a minha alma não terá prazer. Não se agradará dele. 39. Nós, entretanto, não somos os que para a perdição. Olha o que diz aqui, ó. Mas sim os que creem, salvos, segue avantes. Olha para esse irmão, diga para ele assim: irmão, avante, avante, aleluia, como diz lá os espanhóis, adelante, amém, adelante, aleluia. Pai, nós queremos te exaltar, te agradecer nesta noite. Fale conosco, ministra a tua palavra sobre nosso coração, meu Pai, que nós saiamos daqui fortalecidos, renovados, restaurados, em nome de teu filho amado. Pai, eu quero repreender toda a influência, Pai querido, Pai querido, externa, Pai, toda a ação demoníaca nas mentes, nos corações, distração, Pai querido, eu repreendo nesta noite, e que a tua palavra seja rema e poder para nossas vidas, para esta igreja, em nome de seu filho amado Messias, aleluia, amém e amém, amém. Oh glória, queridos, não distraia, preste atenção, amém? Não fique aí conversando, preste atenção, fique atento, porque quando você distrai, já era, o inimigo rouba a sua bênção, amém? Lembra da semente que foi semeada, e uma caiu à beira do caminho, a outra caiu no terreno rochoso, enfim, a outra cresceu no meio de espinhos, né? Só que elas encontraram obstáculos, talvez coisas que distraíram. Uma, a ave veio e comeu, a outra cresceu no meio de espinhos, sufocou, a outra um terreno rochoso, cheio de pedras, cresceu, mas a raiz não firmou. Mas teve uma que caiu num bom terreno, num bom solo, e esta a Bíblia fala que ela
cresceu, firmou raiz, frutificou e deu frutos. Como é que é? 100 por 1. Amém? Esse terreno bom tem que ser o seu coração. Essa terra boa é você. Amém? Essa semente vai cair na sua vida, no seu coração, e ela vai brotar, vai frutificar, vai firmar raiz, e vai produzir 100 vezes mais. Aleluia! Eu profetizo na sua vida. Amém? Toma posse, receba. Amém? Receba. Oh, glória. Então olha só que coisa bendita. Eu quero falar com vocês aqui, queridos, sobre um assunto: retrocessos. Retrocessos. O que é um retrocesso, né? O assunto geral, retrocessos. Muitas pessoas já retrocederam na vida. Até mesmo você já retrocedeu. Eu já retrocedi. Talvez você está querendo retroceder em algo, em um propósito, em uma visão, em uma busca, em um chamado, uma vocação, uma caminhada. Talvez você está pensando em retroceder. E o nosso tema é: retroceder jamais. Amém? Retroceder, bata no teu peito, fala para você mesmo: retroceder jamais. Agora fala para essa pessoa do seu lado, sua direita, sua esquerda. Fala com unção, fala com autoridade, meu irmão. Fala: retroceder jamais. Aleluia. Retroceder jamais. Nós não pensamos em retroceder, gente, sim ou não? Quem não pensa em retroceder, né? Ou quem não já pensou nisso? Eu pensei por várias vezes. Cheguei quase a concretizar. Dia desses aí mesmo, querido, eu estava na prova, no bagaço da laranja. É a laranja que você chupa, né? Tem uns que chupa, vira assim do avesso. Vocês já viram? Vira assim do avesso, né? Come aquele bagaço, depois joga fora. Eu estava me sentindo assim. E eu disse a mim: quer saber de uma coisa? Chega. Estou cansado. Eu vou chutar o balde. Vou chutar o pau da barraca. Quebrar tudo. Vai desabar tudo. E aí, querido, eu orando. E fui buscar, lendo, fui buscar a palavra e eu agarrei nesse texto aqui. Sabe aqueles textos que você está lendo? E de repente você para em cima dele, não consegue sair dele? Você quer continuar lendo, mas você agarra ali e fica aquela coisa no seu coração. E o Espírito daquele que é Kadosh começou a falar no meu coração. E ele disse: retroceder jamais. Por que que você quer? Por que que você insiste? E eu falei: papai, porque eu não aguento. Tanta coisa, eu já passei por tanta coisa, está difícil demais, não dá, é complicado. A gente ora, a gente busca, a gente vai, a gente procura se humilhar, a gente procura obedecer de um lado e de outro, mas é difícil. E aí, querido, ele me levou lá em Jeremias 20. Eu comecei a ler Jeremias 20. Jeremias dizendo ali, o filho do sacerdote se levantou contra ele, prendeu, amarrou ele no tronco. E Jeremias ali disse: olha, eu estou cansado, não aguento mais, é só luta, é só perseguição. Eu falo em teu nome, eu profetizo. Para que eu nasci? Por que tu permitiste que eu nasci? Por que minha mãe me gerou? Eu devia ter morrido. Jeremias desejou nem ter nascido. E ali o Espírito começou a falar comigo. E Jeremias foi julgado numa cisterna. Jeremias, meu pai, ele pensou e quis retroceder, mas ele não conseguiu. Ele não conseguiu.
Deixa eu falar uma coisa para você. Presta atenção aqui, querido. Presta atenção. Não conversa não. Fica atento. Olha só. Deixa eu falar uma coisa com você. Aquele que tem um chamado, aquele que tem uma vocação, aquele que viveu uma experiência divina, aquele que vive o sobrenatural, aquele que sai do natural e passa a viver o sobrenatural, ele não consegue retroceder por mais que ele tente. Aleluia! Você pode até tentar, mas você não vai conseguir. Eu vivi isso algumas vezes, não foi um momento só não. Eu vivi isso. Querido, eu estava no Acre, e eu assumi lá uma congregação, uma igreja, cheia de problemas, cheia de lutas. Uma igreja que não tinha experiência de ter um pastor, um líder, um pastor ali sobre ela. Toda a vida foi liderada por pessoas, enfim, mas que não era um pastor, enfim. E eu assumi esse desafio. A igreja cresceu. No dia da posse tinha 133 pessoas. A igreja que antes tinha 10, 12, era 8. E a igreja manteve uma média de 100 e poucas pessoas. E eu tive que colocar algumas coisas em ordem. Fiquei uns 6 meses orando, estudando. Tive que começar a colocar algumas coisas em ordem, porque estava meio desorganizado. E aí, começou a mexer em feridas. Pecado no altar, enfim. E ali eu ganhei inimigos. E as pessoas começaram a se levantar, dizendo que as mensagens eram duras, que eu batia na igreja, que as mensagens eram duras, que é isso, que é aquilo. Começaram a incomodar até com a minha forma de falar, de pregar, de eu bater o pé assim. Tudo eles criticavam. E se rebelaram um grupo, mais ou menos 12, 15, os que estavam lá antes. Se rebelaram, criou uma igreja paralela. Uma igreja dentro de uma igreja. E eles ficavam lá atrás em pé, fazendo oposição, levantando a mão, amaldiçoando, rindo, criticando. Começaram a boicotar, todos pararam de dar dízimo, oferta. Mas o papai querido nunca me abandonou. Nunca. Eles pararam, mas nunca deixou de a receita da igreja ser maior do que era antes. E ele honrando e abençoando. E eu ali cansado, querendo retroceder, parar, querido. E aí um amigo meu, que na época era um presbítero, e eu tinha um conhecido, ele sumiu, foi embora para uma cidade, eu não tinha mais contato com ele nem nada. E ficava o número me ligando, e eu atendia e caía. Eu falei, gente, mas que número é esse? Eu já estava estressado já. Eu falei, eu vou bloquear esse número. Eu atendo e desliga na minha cara. Acho que só quer ouvir minha voz. E aí um dia eu retornava e não dava também. Um dia eu retornei e atendeu. Eu falei, esse número está me ligando e tal, não sei o que. Aqui é a Rosângela, missionária Rosângela. Eu falei, a esposa do Carleilson. Eu falei, que maravilha. Nós estamos tentando falar contigo e tal, encurtando aqui o assunto. Ele quer orar com o senhor. Eu falei, amém. E ele começou a orar, querido, o homem não sabia de nada. Eu não vi esse homem, já tinha uns 2, 3 anos. E ele começou a orar, e ele orando, clamando, orando. E de repente ele começou no mistério. E ele começou a ei, servo. E ele disse assim, olha, não temas os desafios, não retrocede naquilo que eu te chamei, te coloquei. E ele diz assim, usa o cajado que está nas tuas mãos, use o cajado que eu te dei. E
disse: esses que hoje se levantam, não te preocupes, porque eu os levarei até a ti, para se retratarem. E aconteceu, queridos. Aconteceu. Eu os levarei até a ti. E não te preocupe, que eu mandarei outros. E aquilo me deu uma força. E eu falei: eu vou. Não paro, não posso parar. Não posso. Tem uma máxima na guarda florestal que diz assim: não posso parar. Se eu paro, eu choro. Se eu choro, não, se eu paro, eu penso. Se eu penso, eu choro. Se eu choro, eu morro. Entendeu? Não posso parar. Se eu paro, eu penso. Se eu penso, eu choro. Se eu choro, eu morro. E eu falei: eu não posso parar. Se eu parar, eu vou começar a pensar nas lutas, fazer igual Pedro, reparar o vento, a força. E aí eu vou chorar. E quando eu começar a chorar, eu vou morrer. E aí, queridos, a coisa aconteceu de maneira extraordinária. Depois de algum tempo, mais ou menos 2 anos, houve um movimento por lá, enfim, aconteceu. Só sei que aqueles irmãos, muitos deles, quase todos, foram na congregação que eu estava, para fazer um concerto. E eles foram. A palavra cumpriu. E sabe o que eu quero dizer para você? Ei, Deus é fiel para cumprir a palavra na sua vida. Deus é fiel para cumprir a promessa que Ele te fez. Deus é fiel para cumprir o seu chamado e a sua vocação. Portanto, não retrocede. Aleluia. Já ouviram aquela música? Deus é fiel para cumprir toda a promessa feita a mim. Deus é fiel. Ele é fiel. Ele vai cumprir. Amém? Então, não te assuste, não te atemorize. Não te atemorize, querido. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, meu amado. Aquele que retrocede, queridos, ele deixa de amar ao Criador, e ele afasta do propósito, do processo de Deus na vida dele. Por isso que você não pode retroceder. Por isso que o desafio para mim e para você hoje é não retroceder, por mais que esteja difícil, por mais que esteja doendo. Eu conheci um rapaz do Senhor já, pai de família, com câncer no intestino. Antônio Éden, cantava, louvava, tocava violão. E eu fui visitá-lo algumas vezes, lá no Acre. E eu lhe orava com ele. E ele dizia assim: pastor, hoje eu estou ruim, hoje está doendo muito, mas eu não vou parar. E ele pegava o violão, e a gente cantava, e ele com dor. E ele cantava, tocava, adorava. E eu falei com ele: vai lá na igreja, vai lá, para você dar um testemunho. Eu falei: que testemunho? Eu estou com câncer, eu vou morrer. Eu falei: não, vai lá, você dá um testemunho. E cantar e tocar. Ele foi, tocou, cantou, testemunhou. E a bênção foi grande. Foi grande, querido. E ele não murmurava, ele não reclamava, até que ele morreu. Mas ele disse para mim algo interessante. Ele falou: pastor, eu não vou retroceder, eu não vou parar, eu canto, eu sou cantor, eu sou um adorador, eu gosto de cantar, de louvar, de adorar, e eu não vou parar, eu não vou deixar, eu não vou retroceder, eu vou continuar cantando, tocando, adorando. Gravou um CD, queridos, aleluia, com câncer no estômago, em fase terminal. Fui visitá-lo nas últimas, na casa dele. Já não estava falando mais. Peguei na mão dele e falei: você está me ouvindo? Aperta a minha mão. Ele apertou a minha mão. E eu falei assim: não temas.
O eterno Deus é contigo. Você está nas mãos dele. Ele apertou minha mão 3 vezes e chorou. Lágrimas correram nos olhos dele. Eu falei assim: olha, ainda que você vá hoje, mas não preocupe. Não preocupe, porque ele agradou e tem agradado do seu testemunho, da sua vida, do seu coração, e o seu legado você deixou. E aí, querido, eu fui para casa. Mais ou menos 1 hora me ligaram dizendo: o Antônio faleceu. Faleceu louvando, adorando, glorificando, servindo. E ele não parou, ele não retrocedeu. E eu quero, querido, liberar essa palavra sobre a tua vida. Eu quero liberar, querido, essa palavra de vitória sobre a tua vida, essa palavra de poder, essa palavra de graça sobre a tua vida. Ei, por mais que você queira retroceder, você não vai conseguir, porque você já sabe o que Deus fez contigo. Aleluia! Você já sabe o que Ele fez contigo, portanto não tem como parar, não tem como desistir. Aleluia! Olha, vocês lembram das Olimpíadas de Atenas 2004? Vocês lembram? Daquele Vanderlei Cordeiro, maratonista. Ele estava 25 segundos na frente do segundo colocado, o italiano. Ele estava aproximadamente 6.000 metros da reta de chegada, de conquistar o ouro, quando de repente apareceu um maluco, o agarrou, puxou ele para o meio do povo, tirou ele da pista, e ali ele perdeu praticamente uns 20, 25 segundos que ele tinha. E veio alguém ainda, conseguiu tirar o rapaz lá. E o que ele fez? Ele não retrocedeu. Ele poderia falar: já era. O cara, eu perdi os 25 segundos que eu tinha, não vou mais conseguir alcançar. Desconcentrei, perdi o pique, perdi a concentração, perdi os segundos que eu tinha de vantagem, acabou. E numa maratona, queridos, não sei se você sabe, se você perder ali 2, 3 segundos é crucial. Ele sai do meio da multidão, volta para a pista, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e ainda consegue alcançar o 3º lugar, o bronze. E é interessante que ele chega fazendo tipo um aviãozinho assim, dizendo: eu voei, eu voei, eu vou voar. Aleluia, você vai voar, voos altos, queridos, por mais que alguém te agarre e tenta te impedir. Tem até tem esse vídeo ali. Olha, querido, talvez tenha alguém te agarrando, né? Te arrastando para trás. Tem alguém tentando te parar, não tem? Tem alguém tentando fazer você retroceder, não tem? Tem alguém tentando frustrar os seus sonhos, ainda que seja involuntário. Às vezes a pessoa não faz nem por maldade, mas está tentando te atrapalhar, te impedir de conquistar, de avançar, querido. Olha, o Vanderlei Cordeiro, eu vi ele falando, ele deu uma entrevista dizendo: olha, a minha vontade de vencer era grande, a minha vontade de vencer, de conquistar era grande, e eu voltei para a pista, porque eu falei comigo mesmo: eu vou conseguir. E ele não parou, ele voltou, porque a vontade de vencer. Ele diz assim: ainda que eu não conquiste o ouro, mas tem 3 lugares no pódio. Tem 3 lugares no pódio. Um é meu. Aleluia. Ei, tem muito lugar para você ainda alcançar e chegar. Não retroceda.